Aula de Artes do 9º ano da Copelg, professora Elizabeth Zanon. Nós vamos ver hoje sobre simbolismo. A história do simbolismo, ela mostra que tudo pode assumir um significado simbólico, uma significação simbólica. E que os objetos naturais, como pedras, plantas, animais, homens, vales e montanhas, a lua, o sol, o vento, enfim, qualquer um desses objetos naturais, ou até mesmo fabricados pelo homem, ou até as formas abstratas, como quadrado, círculo, triângulo, podem servir como significação simbólica. Então, o homem ele transforma inconscientemente objetos ou formas em símbolos, conferindo-lhes assim enorme importância psicológica e que vai dar uma expressão tanto na religião quanto nas artes visuais. Essa performance humana, ela está interligada na nossa história e na nossa religião. E na religião vem também a questão da nossa arte, que remonta aos tempos históricos, que é o registro deixado por nossos antepassados dos símbolos que tiveram especial significação para eles e que, de alguma forma, acabava gerando certa emoção. Mesmo hoje em dia, como mostram a pintura e a escultura moderna, continua a existir viva essa interação entre religião e arte. Eles não conseguem desligar o que é religião do que é arte. E 3 motivos principais são recorrentes para ilustrar a presença e a natureza desse simbolismo na arte, que são em várias e diferentes épocas. Então, esses 3 motivos, eles aparecem em várias épocas, em várias fases artísticas do ser humano, que é a pedra, o animal e o círculo. Cada um desses símbolos, ele teve uma significação psicológica que se manteve constante desde as mais primitivas expressões da consciência até as mais sofisticadas formas da arte do século XX. Sabemos que mesmo a pedra não trabalhada, ela tinha uma significação altamente simbólica para as sociedades antigas e primitivas. A pedra, então, foi o primeiro modo no qual o homem encontrou para poder se expressar. E aí as pedras naturais ou em forma bruta, elas eram muitas vezes consideradas morada de espíritos ou deuses. E nas culturas primitivas, elas utilizavam como lápides, marcos, como objetos de veneração religiosa. Então a gente pode considerar esse emprego aqui da pedra como uma forma primitiva de escultura, uma primeira tentativa de dar à pedra maior poder expressivo do que o que era oferecido pelo acaso ou pela natureza. Então, essa tendência primitiva de apenas sugerir uma figura humana, conservando muito da forma natural da pedra, pode ser encontrada também na escultura moderna. Muitos exemplos mostram-nos a preocupação do artista em manter a expressão própria da pedra, usando-se uma linguagem mitológica, permitindo-se assim que a pedra fale por ela mesma. E aí, sobre isso, a gente tem aqui o caso da obra do escultor suíço Hans, que ele utiliza a pedra como matéria-prima essencial para suas obras. Nós temos também aqui como inspiração o escultor americano James, que ele também vai utilizar essa questão da pedra para fazer as suas obras de arte. Outra figura é o alemão Max Ernst, que ele também vai utilizar a pedra para fazer as suas obras. Então, aqui são 3 artistas que demonstram toda a sua habilidade, todo o seu talento em obras feitas com matéria-prima sendo a pedra. E o segundo item muito utilizado nessa simbologia é o animal. Então, as pinturas paleolíticas das cavernas, elas consistem quase que inteiramente de figuras de animais, cujos movimentos e posturas foram observadas na natureza e reproduzidos com grande habilidade artística. É o que a gente consegue ver nas paredes das cavernas. Um belo exemplo, nós temos a Serra da Capivara. Há, no entanto, muitos detalhes que mostram ter havido a intenção de fazer dessas figuras mais do que simples reproduções. Um bom número de pinturas foi utilizado como alvo. Isso mesmo, o alvo para acertar a pontaria. O animal pintado tem a função de um dublê, isso é, de um substituto. Com o seu massacre simbólico, os caçadores antecipam e também conseguem assegurar, sim,
a morte do animal verdadeiro que estava sendo pretendido. É uma forma de simpatia baseada na veracidade atribuída ao substituto. O que acontece com a pintura deve acontecer também com o original. Então, era uma magia que eles utilizavam, né? A explicação psicológica subjacente é uma forma de identificação entre o ser vivo e sua imagem, que é considerada a alma daquele ser. Então, eles pintavam esses animais nas cavernas porque eles imaginavam que assim eles iriam aprisionar a alma desse animal e, com isso, facilitar a caçada. Outras pinturas de cavernas provavelmente serviram como ritos mágicos de fecundidade. Mostram animais no instante de acasalamento, como um casal de bisões da caverna mais famosa lá na França. Assim, as reproduções realísticas dos animais eram enriquecidas por elementos de magia e ganhavam significação simbólica. Tornavam-se, então, a imagem da essência viva do animal. E aí, o simbolismo animal, ele perdura por vários períodos da nossa história. Mesmo no cristianismo, representa um papel surpreendentemente importante. 3 dos evangelistas têm emblemas de animais. Por exemplo, São Lucas, ele tem o boi, São Marcos, o leão, e São João, a águia. Apenas São Mateus é que é representado como um homem ou um anjo. O próprio Jesus Cristo, ele aparece simbolicamente como o Cordeiro de Deus ou como o peixe. É também a serpente louvada na cruz, o leão e, em alguns casos raros, aparece o unicórnio. Então, esses atributos animais de Cristo indicam que mesmo o Filho de Deus, a personificação suprema do homem, não prescinde da sua natureza animal, do mesmo modo que dá a sua natureza espiritual. Então, a gente consegue perceber o simbolismo do animal nessas informações. A palavra ali ficou emendada, o simbolismo do animal, foi o erro na digitação, mas dá para entender. E aí vem a questão do círculo. Ele expressa a totalidade da psique em todos os seus aspectos, incluindo o relacionamento entre o homem e a natureza. Não importa se o símbolo do círculo está presente na adoração primitiva do sol ou na religião moderna, em mitos ou em sonhos, nas mandalas desenhadas pelos monges do Tibete, nos planejamentos das cidades ou nos conceitos de esfera dos primeiros astrônomos. Esse círculo, ele indica sempre o mais importante aspecto da vida, que é a sua extrema e integral totalização. O círculo, ele é um símbolo da psique. O próprio Platão, ele descreveu a psique como uma esfera. O quadrado e também muitas vezes aparece o retângulo. Então, é um símbolo da matéria terrestre, do corpo e da realidade. Na maior parte das obras da arte moderna, a conexão entre essas duas formas primárias ou não existe ou é absolutamente livre e acidental. Essa separação é outra expressão simbólica do estado psíquico do homem do século XX. Sua alma perdeu as raízes e ele está ameaçado de uma dissociação. E aí vem a atividade para vocês. Vocês vão fazer uma pesquisa entre obras de artistas brasileiros que trabalham com esses 3 símbolos, que é a pedra, o animal e o círculo. E vocês vão montar um painel com essas obras. 5 obras tá bom. Aliás, 5 artistas diferentes tá bom. E aí você pode escolher uma desses 3 símbolos. Então você vai pesquisar 5 artistas brasileiros que eles têm como simbolismo nas suas obras a pedra, o animal ou o círculo, e você vai montar um painel com isso. Claro que nominando essas obras. E depois você vai fazer um desenho utilizando esses 3 itens ao mesmo tempo. Então, no seu desenho vai ter que aparecer a pedra, o animal e o círculo. O prazo é de 1 semana para vocês me enviarem essas atividades prontas.